Isso. Bom dia, irmãos. Vamos voltando para mais uma aula do CTM. Não vou ser eu que vou dar a aula, como o Alessandro disse, é o Anthony, ok? Eu só queria dar um aviso sobre a análise do CTM. Vai estar, ou já está na mesa de cada um papelzinho que você vai indicar se você gostou do formato CTM, se tem algo para melhorar, quais são suas críticas. Isso é muito legal para a gente aprender, a gente descobrir como a igreja quer ver o CTM. Tá? É bom a gente ter esse retorno para a gente avaliar e no próximo livro a gente já tentar implementar alguns dos conselhos dados, ok? Então eu gostaria de chamar o Anthony. Pode vir, Anthony. Vou orar com ele e vamos começar. Senhor Deus Todo-Poderoso, abençoe, Senhor, a aula de Anthony, Senhor, que seja uma aula boa, Senhor, seja uma aula edificante para todos nós, Senhor Deus. Que dúvidas sejam sanadas, Senhor Deus, e que todos saiam felizes por aprender mais da Tua Palavra, meu Deus. Eu oro assim, em nome de Jesus, amém e amém. Bom dia, pessoal. Bom dia. Ih, legal, todo mundo respondeu. Que bacana, bom dia, vocês estão bem? Aí, eu estou muito feliz que hoje a gente cantou Horror de Cruz, eu me senti um presbiteriano raiz. Estou muito feliz aqui hoje. Hoje, o tema da nossa aula, a gente está no momento da aula, o tema ali ficou um pouco pequeno, não sei se você está conseguindo ler, mas o tema da aula de hoje é Jesus Cristo como o unigênito. E eu quero pegar, antes de começar, uma carona na pregação do pastor Alessandro, que falou um pouco sobre perseverança, sobre a gente dar continuidade, sobre a gente não esmorecer, sobre a gente seguir em frente, sobre a gente continuar, falou um pouco sobre isso. Eu quero te encorajar a não desistir da minha aula de hoje. Por quê? Porque a minha aula de hoje, ela vai ser um pouco chata, em certo sentido. Das aulas que eu dei até esse momento, essa talvez seja a aula que seja um pouco mais chata, porque o nosso conteúdo, esse conteúdo que a gente vai trabalhar hoje, ele não é um conteúdo muito pastoral, ele é um conteúdo muito técnico, então eu vou falar bastante, a gente vai falar bastante sobre história, a gente vai trabalhar alguns conceitos, então eu quero te encorajar, conforme a gente ouviu na pregação anterior, né, a pregação agora um pouco do pastor Alessandro, a não desanimar da minha aula, tá? E eu quero também fazer um combinado com vocês, tá? Minha esposa brinca comigo que eu conheço muitos ditados populares, eu uso eles o tempo todo, né? E existe um ditado que diz que combinado não sai caro, não é verdade? Quero fazer um combinado com vocês. O CTM, né, quando eu recebi o convite para dar aula e tudo mais, eu entendo, a proposta que eu sempre trago é uma proposta de aula. Tá? Não é uma proposta de palestra. Embora a gente tenha o desafio do tempo, às vezes o tema é um pouco mais difícil, é um pouco mais complexo, a gente tem pouco tempo para trabalhar, a minha proposta é uma proposta de aula. Então o que eu quero combinar com vocês? Não é um monólogo, eu não vou falar e no final eu vou abrir para perguntas. No final a gente vai estar encerrando porque provavelmente o meu tempo vai estar ultrapassado. Tá? Então, se pintar uma dúvida, se pintar uma necessidade, se você não entender bem alguma coisa que eu disse, se eu tiver dito alguma bobagem e você sentir a necessidade de corrigir, é só você lembrar de quando você estava na quarta série, você levantava a mãozinha e a professora deixava você falar. É a mesma coisa, é só você levantar a mãozinha, eu vou passar a palavra para você, e aí você fala, você corrige, você pergunta, você tira a sua dúvida. Isso pode acontecer a qualquer momento aqui da aula. Beleza? A gente está combinado? Beleza, vamos começar então. Jesus Cristo como um unigênito, né? A gente está num momento, a gente está trabalhando o livro do Sproul, que é o Verdades Essenciais da Fé Cristã. Esse livro do Sproul, ele é como uma teologia sistemática, né? Então ele compila as principais doutrinas da fé cristã. A gente falou um pouco sobre o ser de Deus,
do Pai, a gente falou sobre alguns atributos de Deus, sobre algumas características do ser de Deus, seu caráter, a sua essência, como que Deus é, do que Deus gosta, do que Deus não gosta. E agora, na teologia, a gente está num tema que é teologicamente definido como cristologia. A gente está trabalhando sobre o Cristo. Quem é o Cristo? Quais são as características do Cristo? Quais são as naturezas do Cristo? A gente falou um pouco aqui nas últimas semanas sobre a dupla natureza de Jesus, sobre a impecabilidade de Jesus, sobre o nascimento virginal. E hoje a gente vai trabalhar o fato de Jesus Cristo como o unigênito. Pode passar esse slide para mim, por favor? O propósito da minha aula de hoje é responder a essas duas perguntas básicas e objetivas, tá? A primeira pergunta é, afinal, o que é unigênito? E a segunda é, qual é a relevância disso? Pode passar também, por favor. Não saiu legal, né? Eu vou começar pelo começo, claro, que é a primeira pergunta, afinal, o que é unigênito? Pode passar? Essa não é uma pergunta tão simples de se responder, não é uma pergunta que surgiu recentemente, que surgiu agora na igreja contemporânea. Ao contrário, é uma pergunta que vem tentando ser respondida há muito tempo na história da igreja, para ser mais específico, desde 325 no Concílio de Nicéia. Pode passar, por favor. E agora eu vou precisar pedir para você esperar um pouquinho, porque eu preciso abrir um parêntese, né? Como eu disse, a aula vai ser um pouco técnica em alguns momentos e eu preciso trazer um pouco de contexto para vocês. Eu acabei de falar que essa pergunta é uma pergunta que vem tentando ser respondida desde o século I, desde 325 no Concílio de Nicéia. Porém, contudo, todavia, entretanto, talvez nem todos aqui saibam muito bem o que é um concílio, ou tenham isso muito bem definido. Então eu julguei necessário abrir um parêntese para poder explicar um pouco disso para vocês. Pode passar. Beleza, ali acabou ficando menor do que eu imaginei, eu não sei se vai dar para você ler, mas você pode acompanhar a minha fala, né? Então, abrindo um parêntese, né, para tentar explicar um pouco o que é um concílio, para que quem não saiba possa compreender, que a gente possa dar segmento, porque a gente é algo que a gente vai usar ao longo de toda a aula, a gente vai passar por alguns concílios, e se você não tiver isso muito bem definido, pode ser que você não entenda algumas coisas. Então, eu acho necessário abrir esse parêntese. Vale lembrar que o processo histórico para a formação da igreja do jeito que a gente conhece hoje, houve um processo histórico para que a igreja fosse do jeito que a gente conhece hoje, né? Jesus veio, inaugurou o reino, ele morreu na cruz, ele ressuscitou, ele subiu aos céus, ele enviou o Espírito Santo e através do Espírito Santo, né, através dos apóstolos, a igreja foi estabelecida. Até aquele momento, a relação de Deus com a humanidade era algo centrípedo, é algo concentrado em Israel, é algo fechado em Israel. A salvação ela é para os judeus, né, literalmente falando. Qualquer outra pessoa gentílica, ou seja, não judeu, que tenha se convertido ou que tenha tido qualquer contato com Deus até aquele momento, são pessoas que de alguma maneira passaram por Israel ou tiveram contato com Israel de alguma forma. A salvação é especificamente para Israel, é algo fechado, é algo centrípedo até aquele momento. E desde a ascensão de Jesus aos céus e da enviada do Espírito Santo, passou a ser algo centrífugo, ou seja, passou a ser algo para fora, para todo o povo, para toda a terra, para toda a nação. Então os apóstolos eles começaram a pegar primeiro em Jerusalém, em Judéia, na Samaria, nas proximidades. A gente vê no livro de Atos as primeiras viagens missionárias do apóstolo Paulo, onde ele começa a pregar o evangelho na Ásia, na Europa, até chegar a Roma, que a principal missão de Paulo era chegar até Roma. Por que Roma? Porque Roma era o coração do mundo naquela época. Roma é a grande capital do mundo naquela época. Então, o intuito era que houvesse essa expansão da pregação, essa expansão do evangelho, e isso aconteceu. Uma vez que Paulo, a gente sabe através da escritura e da história, que Paulo conseguiu cumprir a missão, que Paulo conseguiu chegar até Roma, Paulo pregou o evangelho em Roma, estabeleceu uma igreja em Roma, e Roma, como é o coração do mundo de Roma, o evangelho se espalhou para todas as outras nações, para todos os outros povos, e esse processo começou a acontecer. E esse processo ele aconteceu tão rapidamente, né, o cristianismo
ele se expandiu de uma forma tão rápida e tão intensa que ele passou a ser visto pelos imperadores romanos como uma certa ameaça. Então, o que aconteceu? Os cristãos eles começaram a ser perseguidos. Você já deve ter ouvido alguma coisa a respeito, né? Só para poder trazer um pouco de contexto mesmo. E foi assim, a igreja e os seguidores da igreja, é um período que a igreja ela foi um tanto quanto underground. A igreja ela se reunia nos cemitérios, às escondidas e tudo mais, porque a igreja era perseguida, os cristãos eram mortos, arrastados até os coliseus, lançados às feras e etc. E foi assim até por volta do ano 337 aproximadamente. Pode passar isso também. Até que surgiu um menino chamado Flavinho, Valério, Aurélio, Constantino, chamado de Constantino o Grande. Ele foi um imperador que reinou entre 272 e 337 aproximadamente. É um período que o Império Romano ele já estava um tanto quanto em decadência, ele já estava um tanto quanto em ruína. Então há muita especulação sobre essa questão, a gente não sabe o que houve de fato. Alguns dizem que Constantino ele teve uma experiência e uma conversão miraculosa, outros dizem que não, que era uma jogada política para que ele pudesse evitar a ruína do império, para que ele pudesse unificar o povo de alguma forma. Fato é que, através de Constantino, ele foi o primeiro imperador a dar liberdade ao cristianismo no Império Romano, e a partir dele a fé cristã passou a ser não só aceita, como incentivada. E aí surgiu então a Igreja Universal, a Igreja Católica, né? Constantino ele estabeleceu o cristianismo como a religião oficial do Império, só que o Império Romano naquele tempo, apesar dele já estar meio que em declínio, ele ainda era um império muito longo, ele se estendia do Ocidente ao Oriente naquele momento. Então, obviamente, havia-se muitas disputas, muitas diferentes facções naquele momento e praticava-se um cristianismo muito diferente no Ocidente, no Oriente. Então, o que aconteceu? Constantino, ele nesse processo de tentar, entre aspas, institucionalizar a igreja, ele convidou os líderes, os principais líderes de todas essas facções da igreja no Ocidente, no Oriente, para se reunirem, a fim de, nessa reunião, nessa conferência, eles estabelecerem algumas bases para o cristianismo, para que o cristianismo fosse o mesmo praticado tanto no Ocidente quanto no Oriente. E a essa reunião, que ele mesmo presidiu, o nosso amigo Flavinho, essa reunião, ela ficou conhecida, essa conferência, ela foi conhecida, foi denominada como concílio. Houve vários outros concílios ao longo da história, todavia, Nicéia não foi o primeiro concílio. Talvez essa ideia ela tenha ressurgido aqui em Nicéia nesse momento, diante desse contexto que eu falei para vocês, mas o primeiro concílio da história da igreja, a gente consegue observar lá no livro de Atos. O que acontece? Logo que Paulo começou a pregar aos gentios, aos não-judeus, começou o problema, porque assim, os apóstolos pregavam o cristianismo em Jerusalém inicialmente. Em Jerusalém, os judeus que se convertiam ao cristianismo, eles continuavam guardando os preceitos da lei. Eles continuavam não comendo determinados tipos de comida, eles continuavam não fazendo uma série de coisas. E os gentios, aqueles aos quais Paulo pregou na sua primeira, segunda viagem missionária, eles não praticavam, eles não guardavam a lei judaica. E aí começou a haver um certo tipo de conflito ali, e aí o que Paulo fez? Isso obviamente chegou, os gentios trouxeram esse problema para Paulo, os judeus também. Paulo fez o quê? Paulo retornou da sua viagem missionária e foi até Jerusalém levar esse problema para os outros apóstolos. Então ele levou esse problema para João, para Pedro, para Tiago, irmão do Senhor Jesus, que se tornou um líder proeminente na igreja. E aí houve o primeiro concílio da história da igreja, que foi, você consegue ler isso melhor, está lá em Atos 14, 16, eu não me lembro bem, mas está lá no livro de Atos, você consegue acompanhar isso melhor depois. E ali eles se reuniram para tentar definir se os novos convertidos, não judeus, eles deveriam guardar a lei judaica ou não. Tá? Então você consegue observar isso lá. E aí tudo bem, aí aconteceu tudo que eu disse, e essa ideia de concílio, ela foi meio que traga de volta à tona. Pode passar esse slide, por favor? Beleza, eu acho que dito isso, eu posso fechar o parêntese, eu acho que você já tem mais ou menos uma ideia do que é um concílio. Beleza? Alguma dúvida? Todo mundo deu para entender mais ou menos? Então quando eu falar concílio daqui para frente, todo mundo já está ciente, né? Beleza, pode passar esse slide, por favor?
Ok, dito isso, a gente pode voltar para Nicéia, né? Então houve essa reunião em Nicéia, né? E qual que era o principal ponto debatido? O principal ponto debatido, ele foi, no concílio, ele foi levado por um homem chamado Aio, que era um sacerdote do século IV, da cidade de Alexandria, no Egito. Aio afirmava que Jesus Cristo havia sido criado pelo Pai, portanto, era uma criatura. Aio negava, então, a doutrina da Trindade e a divindade de Cristo, assim como do Espírito Santo também. Aio alegava que o Espírito Santo era uma força atuante de Deus e tudo mais, né? E Jesus havia em algum momento sido criado, que ele não era divino, que ele não era Deus. Esse era o principal apontado por Aio naquele momento. A doutrina, né, por assim dizer, ensinada por Aio, posteriormente ficou conhecida como aianismo, que é uma corrente que teve forte influência na igreja naquele momento, né? Contudo, como resultado daquele concílio lá de Nicéia, o aianismo ele foi rejeitado. Aio e os seguidores de Aio, eles foram condenados como hereges e foram inclusive expulsos da cidade. Pode passar esse slide, por favor. Apesar disso, o aianismo continuou influenciando a igreja naquele momento, fortemente a igreja. A heresia pregada por Aio, ela tinha como uma de suas principais bases justamente um entendimento do termo. Eu não ouvi. Unigênito. Por isso a relevância da gente entender bem esse termo. Pode passar. Eu trouxe um pouco do argumento de Aio para a gente poder analisar isso um pouco melhor, tá? Aio alegava que a palavra grega traduzida por unigênito, ela significava acontecer, tornar-se ou começar a ser. Aquilo que é gerado deve ter um início no tempo, dizia Aio. Tem que ser finito com relação ao tempo, menor que o tempo. Afinal, foi gerado no tempo, que é um sinal da condição de qualquer criatura. Então, ser o primogênito de toda a criação pressupõe um nível supremo, a condição de uma criatura comum, uma categoria a mais até que os anjos, mas não vai além do nível de criatura. E adorar uma criatura é praticar idolatria. Pode passar? Nenhum anjo, nem qualquer outra criatura é digna de adoração. Aio via a atribuição de divindade a Jesus Cristo como uma blasfêmia e uma rejeição do monoteísmo bíblico, ou seja, da crença de que há somente um Deus. Para Aio, Deus deve ser considerado como um, tanto no ser como em pessoa. Pode passar? Beleza. O argumento de Aio, à primeira vista, parece fazer sentido. Vocês não acham? Parece fazer sentido o argumento dele à primeira vista. Todavia, o grande equívoco de Aio se dá ao fato de desconsiderar as regras de uma boa hermenêutica, ou seja, as regras de uma boa interpretação, né? A gente não pode interpretar as escrituras ao nosso bel prazer, né? Do jeito que a gente quiser. Porque senão a gente pode dizer que a Bíblia diz qualquer coisa que a gente quiser. A gente pega qualquer versículo isolado e afirma qualquer ideia que a gente tenha, por mais estapafúrdia que ela seja. Certo? Assim como acontece hoje. Eu pego qualquer fala de qualquer pessoa fora do seu contexto, eu posso dizer que aquela pessoa disse qualquer coisa que eu quiser. Certo? Então, assim, para a gente poder interpretar as escrituras, existem algumas regras básicas. E Aio, ele desconsiderou algumas dessas regras, né? Ele separou alguns textos e deu alguns significados errôneos a certos termos aplicados a Jesus, como, por exemplo, primogênito e unigênito. Separando esses termos do seu contexto imediato, do seu contexto local, do seu contexto geral, do seu contexto histórico, ou até do seu contexto gramatical, ele acabou querendo que o texto afirmasse coisas que originalmente ele não significava. E eu trouxe um exemplo para a gente poder dar uma olhada. Pode passar? Esse é o texto de Colossenses. Esse texto de Colossenses 1,15 é um dos textos que fundamentavam o argumento de Aio. Ele diz, o qual aqui se refere a Jesus, é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. Pode passar? De acordo com Aio, esse texto aqui de Colossenses, ele indica Jesus como o primeiro criado, ou o primeiro de uma série. Se você olhar isoladamente para o texto de Colossenses,
talvez isso pareça fazer sentido. Talvez pareça que Aio tinha alguma razão ao dizer isso. Todavia, como a gente conversou, a escritura ela não pode ser interpretada de forma isolada. Todos os textos fazem parte de um contexto. Todo versículo está dentro de algum livro, de alguma carta, existe um gênero literário, é uma poesia, é uma carta, foi escrito por alguém, em alguma ocasião do tempo, com algum propósito em específico, e há uma harmonia não só naquele livro, ou carta, ou enfim, em específico, como existe uma harmonia que deve ser levada em consideração com os outros textos bíblicos, né? Então, assim, a escritura como um todo, ela é uma metanarrativa. O que é uma metanarrativa? São pequenas narrativas que contam uma grande história, são pequenas histórias que contam uma grande história. A grande metanarrativa da escritura é como Deus criou um povo, como esse povo ele caiu em desgraça por causa da desobediência, do pecado, como Deus, sabendo que esse povo caía, providenciou um meio de salvação para eles, como Deus redimiu esse povo e como Deus vai restaurar toda a sua criação no último dia do Senhor. Essa é a grande história da Escritura. Então, todos os textos que nós vemos nas Escrituras, todas as histórias, todas as personagens bíblicos falam sobre essa mesma história. Pode passar, por favor? Então, quando você começa a analisar os argumentos de Aio, levando em consideração esses contextos, quando você começa a analisar o argumento de Aio dentro das suas devidas regras de interpretação, as fragilidades do argumento dele começam a aparecer. Tá? Então, assim, nesse próprio texto que a gente leu de Colossenses, um ponto importante é que esse texto de Colossenses é uma aplicação do Salmo 89 e 27. A gente vai ver esse salmo com mais tranquilidade daqui a pouco. Que é um salmo messiânico, ou seja, é um salmo que aponta para Jesus. Pode passar. Originalmente, esse salmo ele foi aplicado ao rei Davi. O rei Davi, como vocês devem conhecer a história, ele era o caçula da família dele. No entanto, segundo o salmo, Deus o colocaria como primogênito, como de fato fez. Contudo, ao aplicarmos esse salmo para Jesus, a gente vai perceber um significado mais profundo do termo primogênito. Assim, esse termo primogênito, longe de significar o primeiro criado ou o primeiro de uma série, é um título que indica preeminência ou primazia. E ele aponta para a soberania de Cristo sobre a criação. Até porque, nos versos seguintes do próprio texto de Colossenses, ele vai dizer que ele, Jesus, criou todas as coisas. Ora, se o próprio Jesus criou todas as coisas, não pode ser ele uma criatura. Pode passar, por favor. Assim, o termo primogênito fala da posição soberana de Cristo sobre tudo e todos, e não que ele seja o primeiro de uma série. Então, para a gente evitar esse tipo de heresia, a gente precisa ter de forma clara na nossa mente o significado de unigênito, o que essa terminologia se diferencia de outras na Bíblia, como, por exemplo, primogênito. Pode passar isso também, por favor. Essa diferença, ela fundamentava parte do argumento de Aio. A gente viu o exemplo de Colossenses, quando ele se refere à questão do primogênito, e a gente vai ver a questão do unigênito no texto de João 3,16. Pode passar. João 3,16, o famoso texto conhecido que vocês não precisam nem ler, eu tenho certeza que você deve ter em mente. Porque Deus amou o mundo. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu único Filho unigênito para que todo aquele que nele quer não pereça, mas tenha a vida eterna. Pode passar. Esse texto, ele fala ali, o unigênito no caso, a ideia expressa ali é justamente a singularidade de Jesus, como Jesus é único, como ele se diferenciava de qualquer outro, como não havia ninguém como ele. Né? Então, o foco do texto naquele verso ali é justamente a singularidade de Jesus. Né? A ênfase está na primeira parte, único, que implica justamente essa ideia de singularidade. Pode passar, por favor. Então, assim, etimologicamente falando, quando a gente for olhar para o significado das palavras em si, o termo primogênito é um título que indica preeminência ou primazia. Vocês devem lembrar, por exemplo, da história de Esaú e Jacó,
onde Esaú é o primogênito por direito, porque ele é o primeiro nascido, ele é o filho mais velho. No entanto, Jacó, ele usurpa o lugar de Esaú, ele rouba o lugar de Esaú, né? Ele rouba dele a primogenitura, e a promessa passa a ser sobre Jacó e não sobre Esaú. Vocês devem se lembrar disso, certo? Então, Jacó acabou sendo o primogênito de Isaac, e sobre Jacó deu-se a descendência, deu-se a promessa, embora ele não fosse necessariamente o primeiro nascido, né? Então, o termo primogênito, no conceito judaico, ele queria dizer justamente preeminência, primazia, direito de herança. O significado era esse. Já a palavra unigênito, ela deriva do latim unigenitus, a um, com o sentido de único em relação ao filho. Essa palavra ela é composta por mono, único, e genus, espécie, ou seja, única espécie. Há várias discordâncias acerca disso? Há várias discordâncias acerca disso. No debate em Nicéia, em 325, inclusive, esse debate se dava pela diferença de uma única palavra. E na igreja, no contexto geral, a igreja foi criticada exatamente por promover um debate tão grande, uma discussão tão grande, por uma diferença de uma única palavra. Tá? Mas, basicamente, a gente pode dizer que o significado seja esse. Pode passar. Então, diante disso, a igreja primitiva, ela sentiu a força dos muitos outros textos na Escritura, analisando o contexto geral da Escritura, né, que revelavam Jesus como plenamente Deus. Então, ela concluiu que, apesar do debate sobre o significado exato de unigênito na Bíblia, seja qual fosse o significado de unigênito, uma coisa era certa: com toda certeza, unigênito não significava criado. Então, portanto, o credo de Nicéia, ele adotou uma posição dizendo que Jesus era... Não estou ouvindo. Gerado e não criado. Então, vamos ver um texto do que diz o credo. Pode passar. Foi essa a posição afirmada no credo. Cremos num só Deus, o Pai Todo-Poderoso, Criador de todas as coisas, visíveis e invisíveis, e num só Senhor Jesus Cristo, o Filho de Deus, gerado do Pai, o unigênito, ou seja, gerado da essência do Pai, Deus de Deus, luz da luz, Deus verdadeiro do Deus verdadeiro, gerado, não criado, sendo da mesma substância do Pai. Pode passar? Então, mesmo após o arianismo ter sido condenado como uma heresia, mesmo após Ario ter sido expulso da cidade, ainda assim o pensamento de Ario continuou exercendo forte influência, inclusive depois da morte dele. Ario morreu não muito tempo depois do Concílio de Nicéia, e ainda assim seu pensamento continuou gerando forte influência, a ponto da igreja precisar reafirmar essa posição, mais uma vez, alguns anos depois, em outro concílio, que foi o Concílio de Constantinopla. Pode passar? Então, mais à frente, no Concílio de Constantinopla, a igreja reafirmou essa posição, gerando aí o credo niceno-constantinopolitano. Eu até ensaiei para falar essa palavra. E foi aprovado no Concílio de Constantinopla, basicamente, que Jesus foi gerado e não feito. Pode passar? Beleza, eu acho que a gente está quase entendendo. Agora, o que significa dizer Jesus é gerado? O que vocês acham? Ninguém acha nada? Oi? Beleza. Mais alguém? Algum palpite? Feito da própria essência. Mais o quê? Autoexistente. Quem dá mais? Vou perguntar de novo. Pode passar o slide. Teologicamente, o que significa Jesus foi gerado? Eu acho que a gente precisa responder isso
para que a gente consiga entender plenamente o significado de unigênito. Pode passar? Nada melhor do que a gente ver o que a Escritura fala a respeito. Então eu vou convidar vocês para a gente poder ler alguns textos para a gente tentar entender e responder essa questão. Eu trouxe todos os textos aqui, eles vão estar na tela, mas você pode acompanhar também da sua Bíblia, do celular, física, não faz. Eu vou pedir só para alguns de vocês lerem os textos, para eu descansar um pouco minha garganta, beber uma água, porque eu estou falando igual uma carreta. O primeiro texto que a gente vai ver é o Salmo número 2, versos 6 e 7. Eu vou começar pedindo ajuda aos professores, porque ninguém mandou querer ser professor, eu acho que tem que sofrer mesmo. Quem a gente tem aqui de professor? Douglas, Ana, Luiz e Áquil estavam para aí também. 1, 2, 3, 4, vai faltar um. Então eu vou pedir para os professores. Tem mais algum voluntário? Alguém que me ajude lendo um desses textos? Eu não sei seu nome. Fabinho, beleza. Tem alguém com o microfone que possa levantar essas pessoas? Beleza, então vamos começar Salmo 2. Você lê pra gente o Salmo 2, Ana, por favor? Salmo 2, versos 6 e 7. Está ali na tela, se você não... Eu, porém, constituí o meu rei sobre o meu santo monte de Sião. Proclamarei o decreto do Senhor. Ele me disse: Tu és meu filho, eu hoje te gerei. Vamos ler de novo. Agora todo mundo acompanha a Ana. Vai lá, Ana. Eu, porém... Calma aí, todo mundo com a Ana. Vamos lá. Eu, porém, constituí o meu rei... Constituir? O meu rei... Beleza, vamos analisar esse contexto. O Salmo 2, verso 7, o contexto desse salmo, ele é exatamente a coroação de um rei em Israel. Ok? Esse rei, ele agiria como um ungido do Senhor, ou seja, um representante de Deus na terra. Esse rei humano do Antigo Testamento, ele possui uma relação especial com Deus. Ele tem um status de vice-regente de Deus sobre a terra, pelo qual Deus expressaria e regeria o seu povo. Tanto que na ocasião esse salmo, ele foi atribuído a Davi inicialmente. Então, portanto, esse salmo, a relação de... Lê para mim, Ana, por favor. A relação de... Ali no slide. Tá conseguindo ler, não? Não. Vamos comprar um óculos, minha filha. Ah, tá. A relação de filiação... Filiação está relacionada intimamente com o ato de... Coroação. O texto seguinte, que a gente vai ler, 2 Samuel 7, verso 13 e 16. Tem a Luísa e o Áquil de professor. Passa por um dos dois, tanto faz. Eu pedi, vocês leem para mim? Espero que eu não estou enxergando, não. Pô, ficou pequeno ali, né, cara? Edificará uma casa ao meu nome, e confirmarei o trono do seu reino para sempre. Eu lhe serei por pai, e ele me será por filho. E se vier a transgredir, castigá-lo-ei com vara de homens e com açoite de filho de homens. Mas a minha benignidade não se apartará dele, como eu tirei de Saul, a quem tirei diante de ti. Porém, a tua casa e o teu reino serão firmados para sempre diante de ti. Teu trono está firme para sempre. Confirmarei o trono, seu reino, eu lhe serei por pai, ele me será por filho. Aqui, novamente, a gente consegue ver como a paternidade ao rei está atrelada ao processo de reinar. Próximo texto, que é Salmo 89, 26 e 27. Lê pra gente, Axel, por favor. Ele me chamará dizendo: Tu és meu Pai, meu Deus, e a rocha da minha salvação. Também o farei meu primogênito mais elevado entre os reis da terra. Tu és meu Pai, meu primogênito, o farei o mais elevado entre os reis da terra. Todos esses textos, pode passar? Todos esses textos, eles possuem a mesma ideia, e são só alguns. Eles trazem a relação de filiação, de primogênito e de coroação.
como essas ideias elas se relacionam e elas estão interligadas. Então elas descrevem alguém que possui um status de ser privilegiado, alguém na mais alta posição de autoridade. Esses textos do Antigo Testamento apontam para a primeira e para a segunda vinda do nosso Senhor, onde ele cumpriria as promessas sobre o reino, na inauguração do reino na primeira vinda e na plenitude do reino na segunda vinda. A gente agora, pode passar esse slide por favor? Agora você vai ler para a gente a Fabrini, né? É um desafio. Lembra da pregação do Alessandro? Tá. Desculpa, sou meio sério. Pois ao qual... Posso ler atrás do computador? Pode. Pois a qual dos anjos disse jamais, tu és meu filho, hoje eu te gerei, e outra vez, eu lhe serei pai, e ele lhe será filho, e novamente ao introduzir o primogênito no mundo diz, e todos os anjos de Deus o adorem. Ainda, quanto aos anjos diz, aquele que a seus anjos fez ventos, e a seus ministros, labaredas de fogo, mas acerca do filho, o teu trono, ó Deus, é para todo sempre, e cetro de equidade é o cetro do seu reino. Hebreus 1, 5. Beleza. Aqui é Hebreus, capítulo 1, do verso 5 ao 8. Isso aqui, teologicamente, é o que a gente chama de catena. O que é um catena? Um catena é quando o Novo Testamento faz uma citação do Antigo Testamento, apontando para o cumprimento de alguma profecia em Jesus Cristo. Então aqui, ele está citando exatamente os salmos que a gente leu. O Salmo 2, o Salmo 89, esses textos que inicialmente foram aplicados ao rei Davi, mas que cumprem-se plenamente em Jesus. É o que o autor de Hebreus está fazendo nesse texto. Próximo, por favor. Próximo slide. Então a gente consegue perceber uma relação, quando a gente analisa esses textos dentro de seus devidos contextos, entre a geração, o filho e a coroação. Pode passar também, por favor. Então isso indica que a linguagem de Jesus ser gerado não evoca o início da existência de Jesus, indica o início do reinado de Jesus, como aquele que se sacrificou pela igreja. Portanto, o termo hoje te gerei não se refere a uma ideia biológica, mas metafórica, para a ressurreição e para a exaltação de Jesus Cristo. Pode passar? Essa ideia ela é afirmada novamente em Atos, nesse texto aqui. Eu tenho outro voluntário que possa ler para a gente? Douglas. Nós lhe anunciamos as boas novas, a que Deus prometeu a nossos antepassados. Ele cumpriu para nós, seus filhos, ressuscitando Jesus, como está escrito no Salmo 2. Tu és meu filho, hoje te gerei. O mesmo salmo que a gente leu, reafirmado no livro de Atos. Pode passar? Jesus foi gerado. Aqui, de acordo com o contexto dos textos que a gente viu, é a geração da sua autoridade como rei do reino estabelecido pela igreja. Pode passar também? As testemunhas de Jeová e os mormons, eles negam a divindade de Jesus, apelando para conceitos como o arianismo. E principalmente por causa dessa negação que esses grupos são considerados como seitas e não como denominações cristãs. E aqui eu vou abrir novamente um parênteses, dessa vez vai ser menor do que o primeiro, para poder falar um pouco sobre a diferença entre erro e heresia. Porque, afinal de contas, hoje a gente vive num contexto de pluralidade denominacional. A gente tem uma série de denominações evangélicas, ou seja, todo aquele cristão de uma denominação diferente da minha, ele é um herege, né? O meu irmão da Assembleia, a gente é presbiteriano, meu irmão da Assembleia de Deus, ele é um herege, meu irmão, sei lá, da Batista, ele é um herege, meu irmão congregacional, ele é um herege. Existe uma diferença entre erro e heresia, né? Então, por exemplo, nós que somos reformados, nós divergimos teologicamente dos irmãos que são pentecostais, né? Por exemplo, uma das principais divergências se dá pela doutrina do meio do desenvolvimento da salvação. Nós acreditamos que a salvação se desenvolve por meios diferentes.
né? Nós que somos reformados acreditamos na soberania de Deus na salvação, de modo que o homem não é capaz de nada, né, se Deus não quiser. É Deus que vem até o homem, não o homem que vai até Deus. Já os outros irmãos, eles acreditam, né, no livre-arbítrio do homem, que se o homem quiser, ele pode tomar a decisão de ir até Deus. Então a gente pensa diferente sobre o desenvolvimento da salvação, né? Isso não é uma heresia, isso é um erro teológico, né? Nós acreditamos que teologicamente eles estão equivocados nisso, mas isso não faz dos meus irmãos da Assembleia de Deus, por exemplo, uns hereges. Não, eles não são hereges. Eles talvez estejam cometendo um erro teológico, mas ainda são meus irmãos. Diferentemente do grupo das Testemunhas de Jeová, como eu dei por exemplo, e do grupo dos Mormons, né? Eles não são considerados como nossos irmãos, eles são considerados como hereges. Por quê? Porque vai muito além do erro, vai em doutrinas que são essenciais, elementares à fé cristã. Paulo mesmo disse que se Cristo de fato não ressuscitou, é vã a nossa pregação, é vã a minha pregação e é vã a sua fé. Nós somos os mais miseráveis dos homens. Então acho que eu posso fechar o parêntese, né, nesse ponto. Quando a gente fala dos Mormons, Testemunhas de Jeová, eles são considerados como heresia porque eles discordam, distorcem um ponto elemental, essencial à fé cristã, que é a crença na ressurreição de Jesus Cristo. Pode passar, por favor? Sim, pode falar. Deixa só eu trazer o microfone, para todo mundo poder escutar a sua pergunta. Bom dia a todos. Bom dia. Eu queria que você explicasse um pouco mais devagar essa diferença de heresia e o que nós, renovados, acreditamos. Foi muito rápido e eu não consegui captar isso. Beleza, eu estou no 220 mesmo, porque o tempo é desafiador. Por isso que eu combinei com vocês que, caraca, qualquer coisa interrompe e pergunta mesmo. Vou falar sobre isso um pouco melhor. Como eu disse, existe uma diferença entre erro teológico, né, e heresia. Um erro teológico, até mesmo nós que somos presbiterianos, reformados, a gente não está isento. Eu não posso dizer que nós somos os donos da verdade, temos a interpretação, né, 100%, a gente está passível a erros teológicos. Então, teologicamente, mesmo entre as denominações reformadas, há diversas divergências sobre vários pontos doutrinários. Batismo, por exemplo. Alguns batizam por imersão, outros batizam por aspersão. Isso é uma heresia? Se eu batizo por aspersão, os irmãos que batizam ou são batizados por imersão são hereges? Não, isso é um ponto secundário da fé cristã, né? Eu posso estar errado batizando por aspersão, ou eles podem estar errados batizando por imersão, ou pode não fazer diferença nenhuma no final das contas, né? Isso são diferenças teológicas. Isso não é necessariamente uma heresia. O que é uma heresia? Uma heresia é um erro grosseiro, é um erro a um ponto elemental, essencial, a uma doutrina primária da fé cristã. Aliás, todo o cristianismo ele é baseado na ideia de que Jesus ressuscitou dentre os mortos. A nossa fé, a nossa esperança, ela se dá justamente no fato de que Jesus ressuscitou dentre os mortos e que um dia ele voltará e que um dia seremos ressurretos com ele, seremos glorificados com ele. Se eu nego esse ponto, eu estou negando todo o cristianismo. Então, por exemplo, por que em determinado momento da história a teologia liberal foi tão nociva ao cristianismo? Porque a teologia liberal é uma corrente que desacreditava exatamente em qualquer milagre ou sobrenatural da Escritura. A ressurreição de Jesus Cristo, por exemplo, era dito pelos teólogos liberais que aconteceu na mente e nos corações dos apóstolos tão somente, que Cristo está vivo através dos seus ensinamentos. Mas isso vai muito além de um erro, isso é uma heresia, porque como Paulo mesmo disse, se Cristo de fato não ressuscitou, a minha pregação é inútil, a sua fé é inútil, nós somos os seres humanos mais miseráveis do mundo, comamos, bebamos, nos regalemos, porque amanhã morreremos e acabou. Paulo diz isso. Então assim, essa é a principal diferença entre erro e heresia. O erro, ele pode acontecer inclusive com a gente. Eu posso cometer alguns erros teológicos ou doutrinários, todos nós somos passíveis a ele, mas são divergências em pontos secundários da fé. Agora, uma heresia vai além disso, é um erro grosseiro, é um erro com pontos que são elementares da nossa fé, são bases assim, da nossa fé, do que a gente acredita, do que a gente crê.
Consegui te responder? Maravilha. Ninguém quer pegar o bonde e fazer mais nenhuma pergunta, não? Aí. Bom dia. Bom dia. Vou tentar me fazer entender, porque eu também estou tentando formular a pergunta. Me corrija se eu estiver errado. A ideia de que Cristo foi coroado meio que pressupõe que antes disso ele não era, né? Certo? O que a gente deve pensar para não cometer o erro de que ele mudou de relevância, como se antes fosse menos digno de glória e depois fosse? Não sei se você conseguiu entender a pergunta. Consegui, e é uma excelente pergunta, muito obrigado. A relação desses textos significa, quando a gente fala de coroação, isso não implica uma ação na história. Tá? A gente, quando vai analisar o contexto da Escritura como um todo, a gente vê textos, por exemplo, como o Salmo 139. O Salmo 139, ele vai dizer, eu não sei se vocês se recordam, mas começa: Senhor, tu me sondas e me conheces, tu sabes do meu deitar, tu sabes do meu levantar, tu me cercas à frente e adiante, se eu for até o mais alto do céu ou o mais profundo abismo, tu lá estás, não há lugar para onde eu consiga me ausentar da tua presença. Tu me vistes a substância ainda informe no ventre da minha mãe. Todos os meus dias foram escritos e determinados antes mesmo que qualquer um deles houvesse. Então isso aponta para um conhecimento de Deus anterior ao tempo e à história. A gente tem outros textos que vão dizer, por exemplo, que com efeito o Cordeiro foi morto desde antes da fundação do mundo. Então, o sacrifício de Jesus, ele não aconteceu tão somente no tempo e na história, mas desde antes da fundação do mundo. Desde antes de que houvesse mundo, de que Deus decidisse criar as coisas e tudo mais, ele já providenciou salvação por meio de Jesus Cristo. Então, aqui, essa geração de autoridade, talvez um sinônimo que implique melhor, seja, sabe quando um político ele é eleito? Ele já está eleito, mas em algum momento à frente ele vai tomar posse daquilo. Então a ideia é mais ou menos essa. Eu não sou lá muito bom em metáforas, mas estou tentando me virar. Eu acho que a ideia é mais ou menos essa. Isso não implica numa mudança, porque não aconteceu no tempo na história, como eu trouxe alguns exemplos, existem outros, a gente vê em outros textos que o sacrifício já havia sido providenciado desde antes da fundação do mundo. Então isso não implica numa mudança de relevância por parte de Jesus. Não, mas implica na inauguração do reino, na vinda de Jesus e na consumação, ou seja, quando Jesus de fato ele toma posse de toda a autoridade na sua morte, quando ele morre pela igreja e quando ele ressuscita por ela. Consegui te responder? Beleza. Alguém mais? Alguma outra pergunta? Não? Vou seguir, hein? Beleza. Pode passar esse slide. Ah, não. Cadê? Esse mesmo, né? Aí. Me perdi. E... Pode voltar. Aí. Eu acredito, sinceramente, porque eu sou um homem de fé, que com isso, até aqui, eu consegui atingir o objetivo da primeira pergunta, que é explicar um pouco para vocês, afinal de contas, o que significa o unigênito, né? Mas respondendo sobre qual a relevância disso, caso ainda não tenha ficado claro, ou por que eu não sou um mormon, ou por que eu não sou uma testemunha de Jeová, pode passar? Agora eu acho que vai emendar um pouco no que a gente estava falando, no que eu estava te respondendo. É porque eu acredito em um Deus que enviou seu único filho, gerado, não criado, para que fosse morto pelos meus pecados, como diz a Escritura. Você lê para mim, por favor? Sim. Quer se aproximar? Pedir para a luz apagar. Mas pelo precioso sangue de Cristo,
comum de um cordeiro sem mancha e sem defeito, conhecido antes da criação do mundo. Conhecido quando? Conhecido antes da criação do mundo. Ah, tá. Revelado nestes últimos tempos em favor de vocês. Por que eu não sou um mormon ou uma testemunha de Jeová? É porque eu acredito em Jesus que morre, que ressuscita e que ao ressuscitar recebe do Pai toda a autoridade, como diz a Escritura. É pra gente novo? Estão te sabotando. Estou sem água. Mas pelo precioso sangue de Cristo, como Não, diz pode o passar, perdão. de outro? Pode passar esse slide. Aí, Mateus ali. isso. Foi-me dada a autoridade no céu e na terra. Próximo. Por isso Deus o exaltou à mais alta posição e lhe deu o nome acima de todo nome. Próximo. Depois de lhes ter falado, o Senhor foi elevado ao céu e assentou-se à direita de Deus. Próximo slide. Ficou mais claro agora? Sinceramente, eu espero que sim. Temos mais perguntas? Não? 48 minutos e 53 segundos. Consegui encerrar no tempo. Estou ficando bom nisso. Vamos ficar de pé para a gente orar. Cadê o pastor Alessandro? Está aí? Alessandro, tem não? Douglas. Olha pra gente terminar. Sim, com certeza. Eu vou orar e também dar um aviso, mas vou orar primeiro, depois eu dou. Senhor Deus Todo-Poderoso, guarde, Senhor Deus, todos, Senhor, que estão indo para casa, Senhor Deus, todos que vão para outros lugares, Senhor. Senhor, proteja a vida de Anthony, Senhor, e que possamos, Senhor, digerir o que aprendemos hoje, meu Pai. Que possamos, Senhor, ver como o Senhor é grandioso, o grande Deus Trino. Ah, meu Deus, quão maravilhoso e quão misterioso és Tu, meu Pai. Porque muitas vezes a gente não entende, Senhor, mas a gente é só criatura, Deus, e não temos como entender plenamente. Sabemos, Senhor, o que a Sua Escritura fala, Senhor, da doutrina da Trindade, Senhor. Mas, obviamente, somos limitados. Senhor, que possamos crescer em graça e conhecimento, meu Pai. Por favor, eu oro assim, em nome de Jesus. Amém e amém. Bem, pessoal, eu acho que o Alex ia falar, mas agora ele está ocupado. Então, eu vou falar sobre o almoço que vai acontecer. Tem como botar a imagem para mim, Bruna? Vai ser quentinha missionária, vai ser churrasco ou frango à parmegiana. Olha, você tem escolha. Eu escolheria churrasco, na minha opinião. Então, a quentinha é retirada no local, beleza? E R$13,99, R$14. E aí você vai ajudar na plantação das igrejas que estamos nesse momento plantando em Itaipuaçu e em São José dos Campos. Então, tem até é bom você confirmar previamente no WhatsApp, aquele número 98758-4757. Que aí é bom para a gente saber quantos quentinhos a gente vai ter que preparar, comprar as coisas de acordo com o número de pessoas, tá bom? Não esqueça de confirmar, gente. Super importante. Espero vocês no dia 6. Obrigado.